Nossa, que hora é? Gente, já tá no horário do culto. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Nossa, eu tava aqui tão empolgada lendo que eu tinha esquecido do horário. E aí, vocês estão empolgados pro culto de hoje? Tem alguém batendo na porta, vocês ouviram? Pode entrar! Meninas, tudo bem, bebê? Que coisa boa que vocês vieram! Nossa, eu tinha até me esquecido do compromisso que a gente tem hoje. Vocês estão empolgadas? Gente, a gente tem uma coisa muito legal pra fazer hoje. Vocês vão saber depois, tá bom? Vamos primeiro fazer uma oração? Então a gente vai fechar os olhos, nós três, e vocês aí de casa também, tá? Fecha os olhos, coloca a mão no coração e vamos falar com Jesus. Pai, obrigada por esse culto de hoje, Senhor. Eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração através dessa história que a gente vai ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então a gente vai louvar a Jesus agora e a gente se encontra lá naquele lugar. Vamos lá, meninas? Vamos! Tia Júlia! Oi, Pati! Tudo bem? Oi, minhas lindas! Que bom ver vocês, que saudade! Oi, Aninha! Ô, princesinha, que alegria te ver! Tudo bem? Oi, Pati, que bom que você trouxe os meninos! Nossa, que alegria! Que bom! Essa história. Nossa, eu tô muito feliz de ver vocês aqui hoje. E vocês estão preparados para ouvir a surpresa que eu tenho para contar para vocês? E aí, crianças, vocês de casa, estão preparados para a história? Eu tô, e vocês? Estão preparadas? Amém, glória a Deus. Então vamos lá.
Eu vou contar uma história aqui muito importante e é uma história real, que aconteceu de verdade. Então, a história que fala sobre José, que é honrado por Deus. Então, prestem bastante atenção para vocês entenderem bem a história. Então, vamos lá. José era um jovem de 17 anos. Ele era muito temente a Deus e honrava seus pais. Ele era filho de Jacó e ele tinha 11 irmãos. José era um filho muito amado pelo seu pai, porque ele era o preferido do seu pai. Crianças, vocês sabem por que José era o filho mais amado do pai? Quem sabe? Que será, hein? Né? Vamos descobrir por que ele era mais amado do pai? Então, a Bíblia nos diz que José era filho da velhice de Jacó. Portanto, quando ele nasceu, Jacó já era bem velho, até de cabelos brancos. Então, os seus irmãos, né, que percebiam que o pai amava mais José, e aí eles tinham ciúmes, tinham inveja do irmão, né? E eles começaram a perseguir José. Até que um dia eles quiseram matar, eles estavam tramando matar ele. E aí, enfim, eles jogaram ele dentro de um poço, que aquele poço era sem água, certo? Era seco, não tinha água nenhuma. Mais tarde, eles avistaram uma caravana, os irmãos, né, dele avistaram uma caravana que estava andando pelo deserto e decidiram vender José como escravo para esse povo. E aí José foi levado para o Egito e foi vendido para um homem que se chamava Potifar. Esse homem, ele era assim poderoso lá, né, no exército, e ele era capitão do exército de Faraó. E aí ele ficou lá trabalhando, né, como servo de Potifar lá dentro do palácio dele. Um dia, Potifar se agradou dos serviços dele, né, e colocou para ele administrar os seus bens lá dentro da casa dele. E aí ele ficou trabalhando lá e servindo Potifar. Porém, um dia, a esposa de Potifar, ela armou uma confusão para prejudicar José. Tia Júnia, mas o que ela fez? Então, nessa armação toda, ela mentiu para o marido dela, né, para Potifar, dizendo que José tentou agarrá-la. E era tudo mentira, né, tudo armação da cabeça dela para prejudicar o José, né. Mas Potifar, ele acreditou na esposa, ele acreditou na mentira da esposa. Aí o que ele fez? Ele mandou prender José numa prisão lá dentro do palácio. E aí José ficou preso lá por 2 anos ali dentro daquela prisão. Mas um dia o rei Faraó, ele adormeceu e teve um sonho. Porém, ninguém do palácio conseguia interpretar o sonho dele, né? Na verdade, ele teve 2 sonhos. E aí, ele ficou sabendo que na prisão tinha um prisioneiro que sabia interpretar sonhos. Aí ele mandou chamar José lá na prisão. Aí José veio e aí o rei contou o sonho dele para José. Então, Faraó contou a José que estava dormindo e sonhou que saía de dentro do rio 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e que as magras engoliam as vacas gordas. E daí ele acordou daquele sonho desesperado, porque não sabia, né, o que estava acontecendo. Porém, ele adormeceu de novo, e aí ele sonhou novamente que ele viu 7 espigas de milho que estavam cheias e boas. E depois ele viu brotar da terra 7 espigas murchas, secas, e que as espigas murchas engoliam as boas, né? Aí José falou para Faraó, falou para ele assim: olha, meu senhor, não sou eu que vou interpretar o seu sonho, mas é Deus que vai me revelar o que o seu sonho significa. E aí ele foi falar para Potifar qual era a revelação do sonho que Deus tinha revelado para ele. Os seus sonhos significa que as vacas gordas eram 7 anos de fartura no Egito. E as vacas magras eram 7 anos de fome, de miséria, certo? E as espigas é da mesma forma, porque era um sonho só dentro de 2 sonhos. Então José
sugeriu a Faraó que colocasse um homem sábio no comando da terra do Egito e também supervisores para recolher uma parte da colheita durante os 7 anos de fartura, que deveriam guardar o quanto pusessem para fazer o estoque dos alimentos, e esse estoque serviria de reserva para quando viesse a fome, para quando viesse a miséria. Então eles teriam um estoque intenso para alimentar o povo quando viesse a fome, né? E aí Faraó, que era o rei, né, é o senhor de José, ele gostou da ideia de José. E aí ele comentou com seus conselheiros: será que nós vamos achar alguém como este homem sábio e que está o Espírito Divino? Aí Faraó disse a José: como Deus te revelou essas coisas, não há ninguém melhor e mais sábio do que você. E você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Então José virou rei? Não, aí José, ele foi nomeado a governador da terra do Egito. E ele foi o primeiro governador do Egito, porque até então nunca houve um governador naquela terra. Faraó, ele tirou o anel do seu dedo, colocou no dedo de José, vestiu José com roupas novas, lindas, né? E o nomeou como governador do Egito. Então ele ficou sendo uma autoridade naquela terra e todo mundo ia ter que obedecer José. Nessa época, José tinha 30 anos e ele se tornou o primeiro governador do Egito. Então José era um jovem, era um homem temente a Deus e ele era obediente e não fazia coisas erradas. E assim Deus o honrou e colocou ele num lugar de destaque. Olha que história linda, não é? Então é uma história assim que mexe com a gente, porque foi uma história verdadeira. E aí, crianças, vocês gostaram da história? Eu gostei, vocês? Vocês gostaram da história? Linda a história, né? Ai, tia Júnia, eu amei essa história. E assim, essa história fala muito ao meu coração. Eu amo a história de José, eu particularmente, porque eu acho muito lindo a forma como José é temente a Deus e como ele sempre coloca Deus em tudo que ele vai fazer. Aí eu quero deixar 3 coisas para vocês memorizarem. Que José, ele era um homem sonhador e era um dos motivos pela qual ele também era humilhado pelos seus irmãos. E eu quero falar para vocês nunca desistirem dos sonhos que vocês têm. Pode ser o menor que for dos sonhos ou o maior. Deus, ele é poderoso para realizar. Pode ser só uma caneta que você quer de uma cor diferente ou um brinquedo que você não tem, mas que você deseja. Você fala com o Papai do Céu, ora a Deus, pede, porque o maior interesse dele é de realizar os nossos sonhos. Ele nos ama tanto que ele deseja realizar os nossos sonhos. 2. Deus, ele nunca te abandona. José, durante todo o período da vida dele, ele passou por tanta coisa, como a gente ouviu nessa história, né? Mas Deus nunca o abandonou. Tanto nos momentos felizes, como quando ele foi honrado, né? Que ele se tornou governador do Egito. Deus estava com ele, Deus o deu capacidade para isso. E também nos momentos tristes, ele passou por tudo aquilo, mas Deus estava com ele e ele sabia disso. Ele nunca se sentiu desamparado. Então, quando você estiver triste ou você estiver muito feliz, saiba que Deus te ama e que ele está sempre com você. 3. Fuja do pecado. José, ele fugiu da tentação daquela mulher que a tia Júnia falou. Então, a gente também tem que fugir das coisas que as pessoas nos oferecem. Às vezes fala pra gente, faz uma mentirinha que não é pecado, não vai fazer mal pra ninguém. Isso parece que vai nos beneficiar, mas não. Isso vai desagradar a Deus. Então, no nosso coração, a gente tem que ter a certeza de que a gente tem que fugir sempre do pecado pra gente poder sempre agradar o nosso Pai. E agora eu quero que você abra a Bíblia com a gente em Salmos, capítulo 84, versículo 11. Abre aí rapidinho, eu já abri a minha. E diz assim: Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá o que é bom. Que lindo, né? Agora vamos repetir? Vocês repetem também comigo? Vamos lá. Ele ama e honra. Ele ama e honra os que fazem o que é certo. os que fazem o que é certo. E lhes dá o que é bom. E lhes dá o que é bom. Amém. Amém. Gente, foi muito bom o culto de hoje. Eu amei a história, eu amei a revelação que ficou pra gente. Amém.
E muito obrigada por vocês terem ficado com a gente nesse culto. Eu quero também que vocês compartilhem, gente, esse culto, né? Eu acho que tem que passar para os amiguinhos da escola, para os vizinhos, para os primos. Compartilha com todo mundo para que eles possam também assistir e receber um pouco de Jesus. Mas espera terminar o culto, que não acabou ainda não. Ainda tem um louvor no final, tá bom? Beijo. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.